E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos conversar um pouco, sobre este assunto. Pedro, no primeiro concílio de Jerusalém, o primeiro Papa. Vamos enxergar um pouco melhor, essa questão. Porque tem um detalhe no concílio de Jerusalém que passa despercebido por algumas pessoas. A gente lê e às vezes ali passa despercebido um detalhe importantíssimo dessa presença do primeiro Papa, no Concílio de Jerusalém. Então é disso que a gente vai conversar um pouco nesse vídeo. Já temos bastante falado sobre este assunto, mas como é um assunto recorrente nos comentários, essa negação de que Pedro tenha sido o primeiro Papa, por parte dos não católicos, então resolvi gravar mais um pouco sobre este assunto, dessa vez para mostrar um detalhe que passa despercebido por algumas pessoas. Veja, nós sabemos que Pedro é citado 171 vezes no Novo Testamento. O segundo é João, São João, com 46 vezes. Isso é um dado importante. O apóstolo mais citado, São Pedro. Então veja, nós sabemos também que Jesus Cristo fez uma oração particular para Pedro, num canto, disse: Pedro, eu orei por ti. A nenhum outro apóstolo fez isso, no sentido de beneficiar todo o colégio apostólico. Todo o colégio apostólico, com aquela oração a Pedro. Pedro vai ser aquele irmão que vai confirmar os outros irmãos. Vai ser o representante de Cristo na sua ausência física, Então Pedro vai ser o representante, aquele fator de unidade. A gente já sabe disso, Sabe também que lá em João, o Cristo ressuscitado pede para Pedro apacentar o seu rebanho por 3 vezes. Apacenta, os meus cordeiros. A nenhum outro apóstolo foi dirigido isso. A nenhum outro apóstolo foi dito que lhe daria a chave de modo particular, disse unicamente a Pedro, depois vai dizer ao colégio apostólico, mas primeiro disse a Pedro. Então vai se desenhando, veja, vai se desenhando claramente uma preferência, uma querência de Cristo que haja um líder na sua ausência, que haja um líder físico para ser o fator de unidade. Isso está óbvio nas Sagradas Escrituras. Foi desenhando esse modelo de como Cristo queria a sua igreja, uma igreja hierárquica, jurídica. Foi desenhando claramente. A gente vê claramente isso. Como eu já citei esses textos, não quero me prolongar muito nesse vídeo, eu quero mostrar o detalhe da igreja do Concílio de Jerusalém, quando foram tratar da circuncisão. Veja, Paulo e Barnabé, na igreja de Antioquia, não se sentiram seguros, não decidiram por si mesmos ali na igreja de Antioquia a questão da circuncisão. Foram levar para Jerusalém, para os apóstolos em Jerusalém. Isso mostra uma igreja só, A igreja primitiva era uma só. Não existia uma igreja de tal local independente da outra, como querem os protestantes, para alimentar o seu erro. Jamais houve esse retrato do protestantismo nas Sagradas Escrituras, Um monte de igrejinhas de garagem, de esquina, independente, que não trata com a outra. Jamais aconteceu isso. Então veja, a igreja de Antioquia levou essa questão da circuncisão para ser decidido pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Eu quero que você observe em São Pedro as suas palavras. Vamos lá. Vamos direto para o assunto. Atos 15, versículo 6 ao versículo 12. Diz assim: Então os apóstolos e os anciões reuniram-se para tratar desse assunto. Depois de uma longa discussão, Pedro levantou-se e falou: Irmãos, vós sabeis que, desde os primeiros dias, Deus me escolheu dentre vós,
para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes prestou uma comprovação, dando-lhes o Espírito Santo, como deu a nós. E não fez discriminação entre nós e eles, mas purificou o coração deles, mediante a fé. Então, por que agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ter sido salvos, exatamente como eles. Versículo 12. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Versículo 12, né? Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Veja, meus irmãos, o detalhe aqui, no versículo 7, né? No versículo 6 e versículo 7. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou-se, né? E disse: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós. Agora eu digo uma coisa para vocês. Nessa fala de Pedro, né? E na última fala, no versículo 12. Houve, então, um grande silêncio em toda a assembleia. Veja o ponto que eu quero chegar. Lá nós temos, Paulo estava presente, Barnabé estava presente, os anciões estavam presentes, era um concílio, né? Era um concílio. O chefe local, né, o chefe da igreja de Jerusalém era Tiago, era São Tiago, né? Era São Tiago. Então estava todos os chefes da mais alta patente, né? Estavam ali na igreja, estavam reunidos naquele concílio de Jerusalém. Estavam todos ali. Veja o ponto que a gente às vezes não percebe. E Pedro dizer isso naquela assembleia, naquele concílio, Pedro dizer: olha, vocês sabem que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós, para que os pagãos ouvissem da minha boca a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Veja, se aqui tivesse, né, algum dos apóstolos ali, ou algum dos anciões, tivesse alguém ali que imaginasse ser uma autoridade maior do que Pedro, que se incomodasse com esse modo de falar de Pedro, com certeza teria contestado naquela hora, né? Como assim tu sabe que Deus te escolheu dentre nós e não foi Paulo, não foi Barnabé, não foi um outro dos anciões, não foi um outro dos apóstolos? Como é que você sabe disso, né? Não houve quem contestasse. No versículo 12 está, né, relatado: houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Ou seja, depois da fala do primeiro papa, que disse que foi escolhido, não foi contestado. Isso é muito importante a gente ver isso. Paulo estava presente, Barnabé estava presente, ou seja, estava a liderança da igreja, estava ali presente. Tiago, o chefe da igreja de Jerusalém, estava presente, poderia ter se levantado e dizer: não, Pedro, que aí? Peraí, está menosprezando a gente, que é isso? Deus te escolheu dentre nós? Como assim? Desde os primeiros dias. Não houve, né, quem contestasse o primeiro papa. Houve um grande silêncio ao final da fala do primeiro papa. Aonde é que os protestantes dizem nos comentários que quem foi decisivo no concílio de Jerusalém foi São Tiago? Veja, mesmo ele sendo chefe, Pedro vai lá, Pedro está lá, está todo mundo presente e diz: olha, Deus me escolheu dentre vós. E há um grande silêncio em consentimento ao que Pedro falou. Veja, esse silêncio do versículo 12 está consentindo a autoridade, tanto, né, a autoridade de Pedro, que foi decisiva nesse concílio, para a questão, né, da circuncisão, tanto o que ele falou, como a autoridade de Pedro. Quer dizer que Pedro
vai se desenhando nas Sagradas Escrituras, no quadro, né, do Novo Testamento, vai se desenhando como o Papa, como o representante de Cristo na Terra. E os outros apóstolos vão percebendo isso. Veja, no primeiro concílio, na primeira fala do primeiro Papa, ter essa, né, coragem, né, digamos assim, essa santa, né, ousadia. Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós. E ele faz o discurso dele e há um grande silêncio na Assembleia, versículo 12, repito, né? Esse grande silêncio de Paulo, Barnabé, dos anciões, de consentimento, de dizer, é isso mesmo. E no capítulo 16, né? Versículo 4, aí diz, ó, percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiram as decisões que os apóstolos e anciões de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem obedecidas. As igrejas fortaleciam-se na fé e dia para dia crescia em número. Ou seja, né, as decisões tomadas no Concílio de Jerusalém foram transmitidas, né, às igrejas. Veja, essas igrejas viviam uma só, sob a jurisdição dos santos apóstolos. Nunca houve isso que o protestantismo quer desenhar, né? Igrejas independentes dos apóstolos nas Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, foi isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Confira cuidadosamente Atos 15, versículo 6, né, ao 12. Esse discurso de São Pedro. E essa firmeza de dizer em um concílio que ele foi escolhido desde os primeiros dias. Não houve quem contestasse. Isso é uma indicação clara daquilo que Jesus Cristo falou. Confirma os teus irmãos na fé. Apacenta o meu rebanho. Ou seja, mostra que Pedro apacentando o seu rebanho. Detalhe, repito, a igreja de Jerusalém era liderada por Tiago. E Pedro estava lá mostrando que ele era o líder universal da igreja. Né? Mostrando o líder universal da igreja. A decisão tomada, a fala de Pedro foi importantíssima para essa decisão. Desde os primeiros dias, meus irmãos, você sabe que Deus me escolheu dentre vós. E esse silêncio é um silêncio de consentimento. Tanto de Paulo, Barnabé e dos demais ali presentes. São Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém. Por isso que lá em Gálatas, né, 2 aparece na lista Tiago, Cefas e João, porque Tiago era o chefe da igreja de Jerusalém. E Pedro, né, estava lá e reconhece e fala para os outros irmãos que desde o início ele foi escolhido dentre os outros irmãos. Então veja, o quadro, né, vai se desenhando claramente em torno do primeiro Papa. Ao final da sua fala, houve um grande silêncio, repito, de consentimento. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo, mostrando esse retrato do primeiro Papa, né, São Pedro. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.